Muitas pessoas seguem Jesus esperando promessas que ele nunca fez. Esperam conforto constante, ausência de dor, caminhos fáceis e reconhecimento. Mas quando olhamos com atenção para os evangelhos, percebemos algo desconcertante. Jesus nunca prometeu uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, ele foi honesto desde o início, e talvez seja exatamente essa honestidade que torna suas palavras tão difíceis de aceitar. Jesus atraía multidões, mas nunca suavizou a verdade para mantê-las. Ele não negociava o chamado, não adaptava a mensagem para agradar. Enquanto muitos líderes prometem sucesso, Jesus falou sobre renúncia. Enquanto muitos prometem vitórias visíveis, Jesus falou sobre cruz. E é aqui que muitos se confundem. Em nenhum momento Jesus prometeu que seguir a Deus seria fácil. Ele nunca disse que a fé nos livraria de perdas, rejeições ou momentos de silêncio. O que ele prometeu foi presença, e essa promessa é muito diferente de conforto. Presença significa caminhar conosco, não nos poupar do caminho. Talvez essa seja uma das maiores crises da fé moderna. Criamos expectativas que não nascem das palavras de Jesus, mas de interpretações humanas. Esperamos que Deus funcione como um protetor contra qualquer dor. Mas Jesus nunca disse isso. Ele disse que no mundo teríamos aflições. E ainda assim, nos chamou a segui-lo. O problema não está em confiar em Deus. O problema está em confiar em promessas que Ele nunca fez. Quando a realidade não corresponde às expectativas, muitos se frustram, se afastam, se endurecem. Não porque Deus falhou, mas porque acreditaram em algo que não veio dele. Jesus nunca prometeu aplausos. Ele nunca prometeu aceitação social. Ele nunca prometeu que seríamos compreendidos. Pelo contrário, ele disse que seríamos rejeitados por causa do seu nome. Disse que o mundo odiaria aqueles que escolhessem andar com ele. Essas palavras não costumam ser destacadas, mas continuam verdadeiras. Seguir Jesus não é entrar em uma zona de conforto espiritual. É entrar em um caminho de transformação, e transformação dói. Ela confronta o ego, quebra ilusões e desmonta expectativas falsas. Jesus nunca prometeu que isso seria agradável. Ele prometeu que seria verdadeiro. Quando observamos a vida dos apóstolos, isso fica ainda mais claro. Eles não receberam vidas fáceis. Receberam perseguição, perdas, prisões e, em muitos casos, a morte, e ainda assim permaneceram firmes. Não porque tudo dava certo, mas porque sabiam em quem tinham crido. Jesus também nunca prometeu respostas imediatas. Muitas vezes ele respondeu com silêncio, outras vezes respondeu com perguntas. Isso nos ensina que a fé não é construída apenas com respostas, mas com confiança. Confiar mesmo quando não entendemos. Permanecer mesmo quando dói. Talvez você esteja vivendo um momento em que se pergunta onde Deus está. Talvez esteja frustrado porque esperava algo diferente. Talvez tenha acreditado que seguir Jesus te livraria de certas dores. E agora, diante da realidade, seu coração esteja confuso. Mas a verdade é que Jesus nunca prometeu ausência de dor. Ele prometeu sentido. Existe uma diferença profunda entre uma fé baseada em promessas falsas e uma fé baseada na verdade. A primeira desmorona diante da dor. A segunda se fortalece. Jesus não chamou pessoas para uma vida confortável, mas para uma vida com propósito. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando entendemos o que Jesus nunca prometeu, começamos a valorizar o que ele realmente ofereceu. Não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. Não uma vida sem lágrimas, mas uma vida com esperança. E essa esperança não está em evitar a cruz, mas em saber que ela não é o fim. À medida que avançamos nesse entendimento, algo começa a incomodar o coração. Porque perceber o que Jesus nunca prometeu nos obriga a revisar as razões pelas quais o seguimos.
Muitos se aproximam de Deus buscando alívio imediato, soluções rápidas, respostas claras para todas as dores. Mas Jesus nunca apresentou a fé como um atalho. Ele apresentou como um caminho. Esse caminho, segundo ele, é estreito. Poucos querem ouvir isso. Um caminho estreito exige escolhas, exige renúncia, exige constância. Jesus não prometeu facilidade, mas fidelidade. E fidelidade não significa ausência de problemas, significa permanência apesar deles. Jesus também nunca prometeu que todas as orações seriam respondidas da forma que esperamos. Ele nunca disse que o Pai diria sim a todos os nossos pedidos. Em vez disso, ensinou a orar dizendo: "Seja feita a tua vontade". Essa frase muda tudo. Ela nos tira do centro e coloca Deus no lugar que sempre foi dele. Muitos se frustram porque confundem fé com controle. Oram esperando que Deus ajuste a realidade aos seus desejos. Mas Jesus nos ensinou o oposto. Ele nos ensinou a ajustar o coração à vontade do Pai. Isso é difícil, porque exige humildade, exige confiança, exige entrega real. Jesus nunca prometeu que entenderíamos tudo. Ele falou em mistérios, falou em sementes que crescem sem que saibamos como, falou em processos invisíveis. Isso confronta nossa necessidade de explicação. Queremos lógica, ele oferece fé. Queremos clareza imediata, ele oferece confiança. Existe uma beleza profunda nisso, embora à primeira vista pareça desconfortável. Porque quando paramos de exigir promessas que ele nunca fez, começamos a descansar naquilo que ele realmente é. Um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que caminha conosco mesmo quando o caminho é escuro. Jesus também nunca prometeu que seguir a ele nos tornaria populares. Pelo contrário, ele disse que seríamos estranhos ao mundo, que nossas escolhas não fariam sentido para muitos, que seríamos julgados, mal interpretados e, às vezes, rejeitados. Isso não é falta de amor, é honestidade. A fé verdadeira não se constrói em cima de aplausos, mas de convicção. Os apóstolos entenderam isso. Eles não permaneceram firmes porque tudo dava certo, mas porque sabiam que o que haviam encontrado era maior do que qualquer conforto momentâneo. Eles não seguiam uma promessa de sucesso, seguiam uma verdade viva. Jesus nunca prometeu ausência de medo. Ele prometeu paz em meio ao medo. Isso é muito diferente. A paz que ele oferece não depende das circunstâncias. Ela nasce da confiança. É uma paz que permanece mesmo quando o cenário não muda. Talvez você tenha sido ensinado que fé é não sentir medo, não sentir dor, não sentir dúvida. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu nos sustentar. Ele prometeu nos transformar no processo. Quando entendemos isso, nossa fé amadurece. Ela deixa de ser frágil, baseada em expectativas, e se torna firme, baseada em relacionamento. Jesus não chamou pessoas para acreditar em um sistema de promessas. Ele chamou pessoas para segui-lo. E seguir implica caminhar atrás, não na frente. Implica confiar mesmo sem ver tudo. Implica obedecer mesmo sem entender tudo. Isso não é fácil, mas é verdadeiro. Estamos caminhando para o ponto mais profundo dessa reflexão, porque entender o que Jesus nunca prometeu nos prepara para enxergar o que ele realmente ofereceu. E isso muda completamente a forma como vivemos a fé. Quando essa verdade começa a descer do entendimento para o coração, algo muda profundamente dentro de nós. Porque percebemos que muitas das nossas decepções com Deus não nasceram do silêncio dele, mas das expectativas que criamos. Esperávamos promessas que nunca foram feitas, e quando elas não se cumpriram, nos sentimos traídos. Mas Jesus sempre foi claro. Nós é que nem sempre ouvimos com atenção.
Existe um momento na caminhada cristã em que a fé precisa amadurecer. Ela deixa de ser baseada no que Deus pode nos dar e passa a ser baseada em quem Ele é. Esse momento não é confortável. Ele confronta motivações, desmonta ilusões e nos obriga a decidir se seguimos Jesus pelo que Ele oferece ou por quem Ele revela ser. Jesus nunca prometeu que o caminho seria justo aos olhos humanos. Muitas vezes, pessoas íntegras sofrem enquanto pessoas injustas prosperam. Ele nunca negou essa realidade. Ele apenas apontou para algo maior. Um reino que não se limita a esta vida. Uma justiça que não se encerra no agora. Essa perspectiva muda tudo. Porque quando entendemos que a promessa de Jesus vai além do imediato, deixamos de medir a fé pelos resultados visíveis. Passamos a medir pela fidelidade. E fidelidade é permanecer mesmo quando não há sinais claros de recompensa. Muitos abandonam a fé porque acreditaram que seguir Jesus garantiria proteção contra perdas emocionais, crises internas ou períodos de escuridão. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que a luz não seria apagada, mesmo quando a noite fosse longa. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos, mesmo quando o coração estivesse cansado. Essa promessa é silenciosa, mas poderosa. Ela não remove o peso imediatamente, mas nos sustenta para carregá-lo. Ela não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E sentido transforma sofrimento em crescimento. Quando olhamos para a cruz, entendemos isso com clareza. A cruz não foi um acidente, foi um caminho. Jesus poderia ter evitado, ele mesmo disse isso, mas escolheu permanecer. Não porque fosse fácil, mas porque havia propósito. Se o próprio Cristo não foi poupado da dor, por que esperamos que o caminho da fé seja isento dela? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária, porque ela nos leva a um lugar mais honesto com Deus. Um lugar onde paramos de exigir promessas e começamos a confiar em propósitos. Onde paramos de negociar a fé e começamos a viver o chamado. Jesus nunca prometeu que a fé nos tornaria invulneráveis. Ele prometeu que nos tornaria transformados. E transformação exige passagem por lugares que não escolheríamos sozinhos. Lugares que revelam quem realmente somos. Lugares onde a dependência de Deus deixa de ser discurso e se torna necessidade. Talvez hoje você esteja em um desses lugares. Um lugar onde as promessas que você esperava não se cumpriram. Onde a realidade confrontou sua fé. Onde a pergunta silenciosa surge: vale a pena continuar? E é exatamente nesse ponto que o Evangelho deixa de ser teoria e se torna vida. Porque continuar, mesmo sem garantias humanas, é um ato de fé madura. É escolher confiar em Jesus não pelo que Ele promete, mas pelo que Ele já revelou. Amor, fidelidade, presença, verdade. Estamos nos aproximando do clímax dessa reflexão. Porque agora, depois de entender o que Jesus nunca prometeu, estamos prontos para enxergar a promessa que sustenta todas as outras. Aquela que não falha, aquela que permanece. Chegar até aqui é perceber que a fé verdadeira começa quando paramos de exigir de Jesus aquilo que Ele nunca prometeu, porque só então somos capazes de abraçar o que Ele realmente oferece. Jesus nunca prometeu conforto constante, sucesso visível ou ausência de dor. Mas Ele prometeu algo infinitamente maior. Estar conosco todos os dias. Essa promessa muda tudo, porque presença sustenta onde promessas vazias não conseguem. Presença consola onde explicações falham. Presença fortalece quando as forças acabam. Jesus não nos chamou para um caminho previsível, mas para um relacionamento vivo. E relacionamentos reais envolvem confiança, entrega e permanência. Quando entendemos isso, a cruz deixa de ser escândalo e passa a ser direção.
não como símbolo de derrota, mas como expressão máxima de amor e fidelidade. Jesus não prometeu nos livrar da cruz, mas prometeu caminhar conosco até o fim. E essa caminhada transforma. Talvez hoje você esteja decepcionado, não com Deus, mas com a ideia que te venderam sobre Ele. Uma fé baseada em garantias humanas não se sustenta, mas uma fé baseada na presença de Cristo permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Jesus nunca prometeu que seguir a Ele seria fácil, mas prometeu que valeria a pena. Não porque tudo daria certo aqui, mas porque a vida ganha um sentido que vai além das circunstâncias. Um sentido que não depende do que temos, do que perdemos ou do que entendemos. Quando abandonamos promessas que Ele nunca fez, passamos a descansar nas verdades que Ele sempre revelou. Que Deus é fiel, que Ele não abandona, que Ele transforma o sofrimento em propósito, que Ele permanece quando todos se vão. Se hoje sua fé está sendo refinada, saiba que isso não é abandono, é amadurecimento. Deus não está te afastando, está te aprofundando. Ele está te chamando para uma fé que não depende de resultados imediatos, mas de relacionamento contínuo. Agora eu quero te convidar a refletir com sinceridade. Em que promessa você acreditou que Jesus nunca fez? Escreva isso nos comentários, se sentir no coração. Esse reconhecimento pode ser o início de uma fé mais leve, mais verdadeira e mais profunda. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que também estão precisando ouvir essa verdade. E se você deseja caminhar em uma fé mais consciente, mais profunda e mais alinhada aos ensinamentos de Jesus, inscreva-se no canal Voz no Silêncio. Aqui não prometemos caminhos fáceis, mas caminhamos com aquele que prometeu estar conosco até o fim.